Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Daniel da RoboBolsa. Eu vou te explicar nesse vídeo qual que é a diferença da conta NET para a conta RED, que você pode ter nas corretoras aqui no Brasil ou também em outros mercados, como Forex ou qualquer outra corretora que você opere, tá certo? Então vamos lá, conta NET e conta RED, qual que é a diferença? Então, basicamente, geralmente, quando você contrata pela primeira vez numa corretora que você usa, é conta NET, tá? Vem conta NET, geralmente, tá? Tem, às vezes, disponibilidade no site que você contrata, que da sua corretora, de escolher, às vezes, RED ou NET. Mas, geralmente, vem NET. E o que significa isso? Significa a conta NET que todas as ordens do mesmo ativo que você está mandando, ela é única, ou seja, tá, eu vou explicar aqui, ó, esse aqui é um gráfico de mini dólar, tá? Então o que acontece? Vamos supor, você está aqui no gráfico, no dia aqui, você fez uma compra, tá? Você fez uma compra, vou mostrar aqui, ó, aqui, pronto. Você comprou nesse preço, aí o mercado, aí você está perdendo, né? Aí o mercado veio contra você. Você tem uma ordem única aqui. Aí, quando você faz uma nova compra nesse mesmo ativo, tá? Nesse dólar aqui, por exemplo, mini dólar, tá? Nesse ativo aqui, WDOX20, tá? Então é o vencimento de agora, então a gente está operando aqui em outubro de 2020, esse ativo aqui. Se você fizer uma compra aqui, vai ficar no seu extrato correndo, então, uma ordem aberta. Quando o mercado, por exemplo, se ele for contra você aqui, aí o mercado caiu, e aí você fez uma compra, por exemplo, aqui embaixo, você fez uma outra compra. Então aqui a gente tem uma ordem, tá? Uma ordem. Aí você fez uma nova compra de um lote, por exemplo, aqui tem um lote de um contrato, aqui depois você comprou mais um contrato. O que acontece na conta NET? Tá? Então vamos colocar aqui, ó, conta NET. A conta NET ela faz o preço médio. O que significa isso? Você acaba que, vamos colocar aqui, ó, NET, conta NET. Na conta NET você acaba fazendo o preço médio, ou seja, o que é o preço médio aqui? Vai pegar esse preço aqui, mais esse preço aqui, vamos supor, você colocou mais um contrato aqui. Aí o seu preço médio ele veio aqui mais ou menos por meio do caminho, tá? Então significa que o seu preço de entrada desses dois, ele pegou essa ordem aqui, somou com esse lote aqui também e fez um preço médio. Então na sua corretora, no seu extrato operando aqui em tempo real, você vai ver que vai estar uma ordem aberta com dois contratos. E o seu preço médio vai estar aqui. Vai estar nesse meio do caminho aqui, porque ele fez um preço médio entre essas duas entradas que você fez e com esses contratos que você colocou. Se você tivesse colocado dois contratos aqui, por exemplo, estaria o preço médio mais para baixo aqui, que faria um preço médio melhor, uma média melhor. Então, seu preço vem para cá, e aí o mercado, por exemplo, ele vai subindo, ele chega aqui nesse valor, fica no 0 a 0, subiu um pouquinho, deu lucro, abaixou, depois veio aqui, você vendeu aqui, deu lucro a sua operação, porque seu preço médio ficou aqui, e aí você ganhou esse tanto aqui, ó, esse espaço aqui, né? Você pode ver aqui, ó. Então, isso que seria a conta NET, quando você faz um preço médio, aí só fica uma ordem aberta. Contudo, você não pode, por exemplo, fazer uma ordem de compra, uma de venda e as duas ordens ficarem abertas. Isso não acontece na conta NET. Conta NET é para você poder operar no mesmo ativo e ele vai fazer um preço médio. Tá? Tem essa questão. Ele é bom e é ruim, cada um tem a sua vantagem, tá? Para poder operar. O bom é que ele faz um preço médio, ele só fica uma ordem aberta. Então fica mais fácil quando você está operando de gerenciar isso. Porque aí você imagina,
você tem somente uma ordem aberta fazendo preço médio, vamos supor, você tem 10 ordens. Você abriu aqui uma compra aqui, aí depois comprou de novo, comprou de novo, comprou de novo. Você não vai ficar com 4 ordens abertas, você vai ficar com uma ordem aberta com preço médio, com aquele quantidade de contratos, tudo junto numa só. Então esse seria o preço médio que faz a conta net, tá? E aí se você, claro, operar em outro ativo, não vai, obviamente não tem interferência nenhuma. Então isso pode acontecer aí que você operar vários ativos diferentes, tá? Então aí não vai fazer preço médio, claro, só vai fazer preço médio no mesmo ativo que você está operando, tá certo? Agora, como que é a conta hedge? Então vou explicar aqui. Então a conta, vou mostrar aqui para você, ó, o que é a conta net. Faz preço médio, tá? Agora, a conta hedge, assim ou assim que você vai ver, tá? Ordens separadas, independentes. Como que funciona isso? Tá? Então é assim, quando você tem o preço médio aqui, então vamos supor, igual eu mostrei lá no gráfico, você comprou de novo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um preço médio aqui, por exemplo, tá? Então o mercado veio aqui, aí você comprou, ele vai fazer um preço médio aqui. Então você tem um contrato aqui, por exemplo, tem mais um, ele ficou com 2 contratos aqui. Agora, na conta hedge, você tem ordens separadas, independentes, ou seja, vamos supor, você comprou naquele ponto lá um contrato, tá? Aí está aberto aqui no seu extrato. Aí o mercado, vamos supor que ele cai, você vai comprar mais um contrato. Comprou um contrato aqui. O que ele faz? Ele não faz esse preço médio, ele vai ficar no seu extrato 2 ordens abertas. Aqui ele vai ficar com essa ordem aberta nesse preço e aqui nesse preço. Então, imagina que o seu preço ele vai voltar para cá, o que vai acontecer? Essa ordem aqui, ela vai ficar negativa, porque aqui, ó, a partir desse princípio aqui, ela está negativa, né? Aqui, mas essa ordem aqui, ela está positiva, porque subiu isso tudo aqui. Aí pode ser que, se houvesse o preço médio aqui, que seria mais ou menos aqui, o que você faria, né? Se você fechar essas 2 ordens, essa ordem aqui vai suprir essa ordem aqui. Então essa aqui vai ficar, por exemplo, tem 40 reais, aqui está ganhando, e o outro aqui vai estar menos 10 reais, por exemplo. Se você fechar as 2 ordens ao mesmo tempo, daria 30 reais de lucro, certo? Então aqui não, aqui no outro modelo, ele sobe aqui, você estaria lá, vamos supor, os 30 reais, e aí você fecharia uma ordem só. Então aqui teria 2 ordens abertas, tá? Qual que é a vantagem disso? Tá? Qual que é a vantagem? Tem vantagens e desvantagens. Primeiramente, que quando você tem uma conta hedge, você tem mais possibilidades para poder operar. Então, o que acontece? A gente opera com o nosso robô aqui, por exemplo, a gente opera vários robôs em várias contas, em vários ativos aqui, no mini e mini dólar, geralmente. Então, a gente tem aqui vários robôs no mini dólar. Então, cada um faz umas ordens separadas,
Cada robô gerencia suas ordens e faz diversas ordens diferentes. Então aqui, por exemplo, tem uma ordem desse robô, o outro robô aqui tem 7 ordens que foram feitas, acertos, e ele tem aumento de posição, ou seja, ele faz esse preço médio, mas aqui é uma conta head, então ele faz aqui um aumento, depois faz de novo. Então você pode operar com vários robôs, isso é uma vantagem. Uma outra vantagem é que você pode, por exemplo, travar o seu dinheiro num preço. Exemplo, né? O que às vezes o que faz hedge, né? Por exemplo, você pega o preço do dólar e fala, eu quero poder travar o preço do dólar para mim nesse preço. Então, por exemplo, você tem o que fazem, né, bancos, o que fazem empresas e tal para segurar o preço. Exemplo, o dólar está R$3. Aí você fala, olha, eu quero fazer uma operação de hedge, né? Num banco, por exemplo, existe esse tipo de operação. Aí ele pega aquele valor que você tem para travar, né, com dólar, por exemplo, ele faz o que o banco faz, né? Existem empresas que fazem isso para travar num preço só. Se ele pode subir ou descer, ele não vai alterar o preço daquele ativo, por exemplo, daquele montante que você tem de dinheiro, tá? O que ele pode fazer de diferente? Então, vamos fazer assim, ó, mostrar aqui. Ele vai lá, faz uma compra e uma venda ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, você tem aqui uma compra, tá? Tá aqui a compra. Tá? Você comprou aqui um contrato. Aí você chega no mercado, ó, o preço aqui do dólar, ele está, por exemplo, a 3,20. 3,20. Pronto, ele está aqui a 3,20. Só que aí você falou, olha, estou com medo, pode ser que o mercado ele suba ou desça, não sei, mas ele está subindo, o dólar vai ficar mais caro, eu quero travar o meu valor a 3,20. Então é muito simples. Você faz uma compra e uma venda ao mesmo tempo. Então você vai comprar aqui, vamos supor, né, um contrato com dinheiro, né, 10 mil reais, 50 mil reais, por exemplo, milhões que empresas fazem. Aí você compra isso, ou seja, se subir, na ocasião aqui, né, no mini índice, no mini dólar, na ocasião, né, você ganharia. Mas se cair, você vai perder. Então, para você travar naquele valor, ficar sempre nesse valor, você compra e vende ao mesmo tempo. Então, aqui você comprou um e aqui você vende um. Então, se o mercado subir, explodiu para cima, foi lá para 5,60, não tem problema nenhum. Por que que não tem problema? Porque você ganhou subiu, você ganhou com essa compra, mas você perdeu com a venda. E aí, como você comprou e vendeu ao mesmo tempo, você vai eliminar o prejuízo, tá? Ou ganho também. Se for para baixo, a mesma coisa. Você vai perder na compra e vai ganhar na venda. Então é assim que você trava o dinheiro num preço só, tá? Então aqui você tem sempre a trava no preço. Agora, isso daqui que fazem assim, empresas ou, né, pessoas que querem poder travar o dinheiro num valor, por exemplo, tá? Isso no dólar, por exemplo, tá? Agora, como que faz isso no dia a dia do day trade, no mercado financeiro? Você também pode fazer isso. Às vezes não é interessante, tá? Fazer isso. Por que que não é interessante? Porque é o day trade, né? Você está operando ali, você tem que resolver a sua situação ali no mesmo dia. Você não vai rolar para o dia seguinte, é um day trade, é alavancado, tá? Então é um pouco diferente nessa questão. Mas, de qualquer forma, dá também para fazer. O que que acontece? Você tem lá uma ordem aberta, vou mostrar aqui, ó, uma ordem aberta, comprou aqui um contrato. Aí o mercado foi lá para baixo, tal. Aí eu estou perdendo aqui, vamos supor, 20 reais. Aí se você fizer aqui uma venda na conta head, você foi lá, aqui comprou, tá? Mais. Aqui eu vendi, menos.
A partir do momento que você vendeu isso daqui na conta Red, você vai anular um e o outro. Você vai ficar com uma ordem de compra aberta e uma ordem vendida aberta. Ou seja, quando isso acontece, você vai ficar com menos R$20, por exemplo. Se você fez essa operação aqui, está perdendo R$20, você colocou menos 1. Aí o mercado vai travar para você aqui a sua estratégia. Vai ficar uma ordem perdendo R$20, outra ordem ganhando 0. Quando o mercado subir um pouquinho, essa ordem aqui, por exemplo, vai perder. Essa daqui vai deixar, vai ganhar, vai ficar menos negativo um pouco, mas sempre vai manter o mesmo valor, porque uma anulou a outra. Tá? Então é isso que acontece na conta Red. Então é interessante isso. Só vai... o que eu faço então para poder acabar com tudo isso? Você tem que fechar essa ordem manualmente. Tá? Então você vai fechar essa ordem aqui e acabou com ela. Aí você pode abrir outra. E isso tem lá no seu home broker, no seu software, no MetaTrader, por exemplo, que a gente usa. E aí você vai clicar no botãozinho lá, você vai fechar a ordem, aquela ordem única. Então, por exemplo, aqui, você tem aqui, ó, várias ordens aqui que foi conta Red. Então aqui, ó, R$40, ganhou, depois perdeu, ganhou. Então aqui o robozinho ele faz essas ordens para gente. Então, o que acontece? Se você, quando tiver ordens abertas, você vai apertar o botãozinho lá de X, vai fechar aquela ordem. Porque se você fizer uma ordem ao contrário, você só vai ficar com duas ordens abertas, tá? Na conta Red. E aí, depois a corretora pode, se for day trade, ela vai te estopar, ela vai fechar no final do dia suas duas ordens, aí cobra corretagem, aí não é legal. Você tem que fechar ela manualmente. Agora, na conta NET, se você fizer uma ordem contrária, então, por exemplo, você comprou um contrato, aí você depois apertou o botão lá para vender um contrato, uma ordem vai anular a outra e não vai ficar duas ordens abertas igual a conta Red. Vai ficar com nenhuma ordem aberta, vai ficar 0. Por quê? Porque na conta NET, ele vai fazer o preço médio. O preço médio entre um comprado e um vendido é 0. Então vai fechar a sua operação, vai fechar a sua operação, ganhado ou perdido. Tá certo? Então essa é a grande diferença. Conta Red, o bom é que você pode operar várias ordens. Então, por exemplo, você pode, por exemplo, fazer uma compra aqui, aí depois você fala, nossa, tem uma outra estratégia aqui que fez uma venda. E aí você vai fazer uma venda aqui, quando ele cai um pouquinho, você fecha só essa ordem, vamos supor, né? Você está com estratégia, você fala, deu venda aqui, mas em tempos diferentes. Então, por exemplo, você comprou aqui, fala, daqui a 2 horas eu espero que ele chegue aqui em cima. Tá? Vai chegar, ok. Mas em 15 minutos, caiu e deu uma outra entrada, uma outra estratégia sua. Você vai lá, faz uma venda aqui, caiu um pouquinho, você fecha essa ordem aqui de venda, você ganhou nela, tá lá no extrato que você ganhou. Depois vai estar aparecendo uma ordem de compra que está lá aberta já, que você já abriu antes, ela vai estar perdendo mais. Aí de repente aqui o mercado subiu, foi no 0 a 0 aqui e deu lucro, aí você fechou essa. Então é interessante isso, a conta Red ela te dá essa liberdade. Você pode trabalhar em tempos diferentes, né? Então você trabalha aqui daqui a 3 horas vai dar lucro, essa aqui vai dar lucro em 10 minutos. Você pode fazer isso, porque na conta NET não dá para fazer isso. Você vai poder, por exemplo, comprar aqui, aí deu um sinal de venda, aí você vai vender, vai anular esse daqui. Ou então, se você reverter a mão, né, que a gente fala, colocar um contrato, aí você colocou menos 2, vendeu 2, o que vai dar? Preço médio, vai dar menos 1. Aí vai fazer um preço médio aqui e você vai acabar ficando com um contrato aqui de venda. Tá? E aí você vem ao mercado, você fecha esse de venda, ganhou um pouquinho, mas perdeu este já. Por quê? Você já fechou sua operação, fez preço médio.
Então essa é a desvantagem, por exemplo. Agora, o RED é mais difícil de controlar. Você imagina que você tem ali 5, 10 ordens abertas. Seu gráfico vai ficar todo riscado, vai ficar 5 coisas ao mesmo tempo. Tem que tomar cuidado. Então essa é a grande diferença, tá? Você pode operar no mercado Forex, por exemplo, geralmente é conta RED, direto, que já opera na conta RED. E a conta NET é isso. Então essa é a grande diferença. Se você quer operar de forma mais tranquila, fazendo um preço médio, ou então se você compra uma vez só e deixa lá o gráfico rodar lá tranquilo dias e dias, contra a NET. Você compra uma vez só e deixa. Aí tá tudo bem. Pode ser até contra a RED, porque aí vai ter uma ordem aberta, você pode fechar ela. Agora, para quem faz day trade e tal, depende de como você opera. Se opera tranquilo, um ativo só, que você só faz uma operação por vez, pode ser a conta NET. Se você faz vários tipos de operações diferentes, em tempos gráficos diferentes, você manda várias ordens diferentes, faz scalp, aí você pode ser que a conta RED faz sentido para você. Tá? Mas depende da sua estratégia. Tá? Às vezes você faz scalp e a conta NET é melhor, fazer preço médio. Porque você na conta NET só mexe com uma operação, fazendo preço médio. Conta RED, se você sair comprando, por exemplo, vai ficar com 10 ordens abertas e para fechar todas as ordens ao mesmo tempo é complicado. Tá? Então tem software aí que fica complicado você fechar. Tem software que tem botão lá, fechar tudo, ok. Mas aí fica difícil mais calcular. Tem software que já calcula o saldo, claro, quase todos fazem isso, já calcula o saldo final que está tendo. Então deu lucro, você fecha tudo ao mesmo tempo e por aí vai, tá certo? Então essa é a grande diferença. Então aqui a gente trabalha com robô na RoboBolsa e a gente tem vários robôs operando. Quando a gente tem vários robôs operando no mesmo ativo, aqui no mini dólar, por exemplo, a gente tem um robô aqui que ganhou R$200, 120, 280. Cada robô ele operou com uma configuração diferente. E aí eles entram ao mesmo tempo. Para entrar ao mesmo tempo, precisa ser conta RED. Então tem que pedir na corretora, conta RED. Você ativa isso, cada robô opera às vezes num tempo diferente. Um opera comprado e outro vendido, e cada um com um tempo diferente. Aí passa um tempo, um ganhou em 15 minutos, o outro demorou 5 minutos. E aí deu lucro, os dois deram lucro, em tempos diferentes. Tá? Então os robôs eles controlam isso automaticamente, tá certo? Então para conhecer o nosso trabalho que a gente faz aqui na RoboBolsa, para você operar com robô, com a gente, aqui você vê 14 robôs, aqui hoje deu R$ 1.990 de lucro, é muito simples, basta você ir lá no nosso site robobolsa.com.br, lá você vai ter um formulário, se inscreva lá para você receber o acesso imediatamente ao nosso robô para você operar em conta de demonstração de forma gratuita e ilimitada. Quantos robôs você quiser, quantos ativos você quiser, e também você vai conhecer lá nossa metodologia de como configurar o robô. Nós não passamos configurações que a CVM não permite, então é muito simples, basta você ver as nossas videoaulas para você poder entender como configurar o robô. E aí a gente está dando também 12 dias gratuitos na sua conta real. E aí você, depois que estiver seguro, entender como o robô funciona, manda um e-mail para a gente com a sua conta, número do MetaTrader, com a sua conta, né, o número da sua conta do MetaTrader, a gente cadastra no sistema e você vai poder operar com esse robô, quantos robôs você quiser, qual tamanho de lote você quiser e quantos ativos você quiser. Tá certo? Não tem limite de robô e nem de contrato, para você ficar tranquilo nas suas operações. Aí nesses 12 dias, com certeza você vai adorar o nosso trabalho, a renda vai ser bacana, fazendo tudo certinho, estudando bem o nosso método, e aí você vai poder depois alugar com a gente, tem vários planos no site para você alugar o robô com a gente, tá bom? Então, para ajudar aqui o nosso canal, compartilha esse vídeo, dá um gostei aqui, dá um joinha, comente aqui também embaixo se você tem alguma dúvida, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, a gente, para continuar crescendo, expandindo aí o nosso canal e o conhecimento também para você. Então, qualquer coisa também pode nos chamar lá no WhatsApp, tem lá o contato no nosso site robobolsa.com.br e a gente vai te atender e vai te ajudar aí a operar com o nosso robô, tá certo? Um grande abraço para você.